Alô você, estudantes matriculados nos anos iniciais. Eu estou falando com você que nesse exato momento está cursando entre o terceiro e o quinto ano. O meu nome é Francimar Santos. E, caso você ainda não saiba, eu estou gravando uma série de vídeos no YouTube que servirão para você como aula de reforço. E logo adianto, estas não são quaisquer aulas. Estes são os melhores aprendizados que você terá na vida. E você sabe por que eu estou lhe falando isso? Porque aqui nós estamos construindo o conhecimento. Isso mesmo, partindo do pressuposto que a gente não sabe nada da matemática. E a partir de uma ideia lançada, estamos desenvolvendo toda uma teoria matemática importantíssima para a sua vida de estudante. E tendo falado isso para você, eu quero dizer mais, que eu estou preso aqui a uma ideia central, de não poder dizer nada no vídeo atual que eu já não tenha dito nos vídeos anteriores. E eu trago esse conhecimento passado como sendo os nossos conhecimentos preliminares. Por isso que nesse momento eu peço que você direcione o seu olhar para o canto superior direito do meu quadrinho auxiliar, onde está escrito com letras azuis esses mesmos dizeres, conhecimentos preliminares. Professor, o que são esses tais conhecimentos preliminares? Pessoal, conhecimentos preliminares são toda a teoria que você tem que saber para chegar nesse vídeo atual e ter um aprendizado de 100%. Foi claro com você? E olha só, nós estamos trabalhando há alguns vídeos a teoria sobre números decimais. Números decimais, pessoal, são aqueles números que possuem vírgula. Aqui está o conceito aqui para você, ó. Números decimais são aqueles que possuem vírgula. Se número decimais ele é um número, então ele pode ser comparado. A gente fez isso em algumas aulas anteriores. Se o número decimal é um número, então ele pode ser colocado na reta numérica. A gente fez isso. O que a gente fez mais com números decimais? A gente transformou o número decimal em fração. E também a gente começou a operar os números decimais. Ah, professor, eu lembro que o senhor falou que a gente faz as operações matemáticas no número decimais. Exatamente isso. E eu ensinei você naquele momento a adicionar números decimais. Também a subtrair os números decimais. Professor, você só ensinou essas duas operações matemáticas? Não. Eu quero colocar um outro quadrinho aqui para você nesse momento, para você lembrar. Vou colocar aqui. Esse quadrinho que está falando aí para nós o quê? A multiplicação de números decimais. Isso mesmo. E olha só, de todas essas operações matemáticas, eu quero fazer uma síntese, um resumozinho apenas da multiplicação, pois ela pode ser importante para a nossa aula de hoje. E olha aí, eu tenho aqui um 3,25 multiplicado por 2,3. Ambos são números decimais, porque eles possuem vírgula. Para você multiplicar números decimais, o que você vai fazer? Primeiramente, você tem que organizar, armar sua continha. Você pega o primeiro valor e coloca aqui sem compromisso, mas esse segundo valor você não vai colocar de qualquer maneira. E nem vai fazer como é feito na adição, colocando vírgula embaixo de vírgula. Não, não faça isso. Você vai organizar esse segundo valor da direita para a esquerda, algarismo embaixo de algarismo, da direita para a esquerda, ou 3 embaixo do 5, 2 embaixo do 2. Não importa se as vírgulas ficam desalinhadas. Ficou claro isso para você? Na multiplicação não é importante que as vírgulas fiquem alinhadas, a não ser que seja um caso particular em que isso coincida. Ficou claro? Nesse momento, então, eu parto para multiplicar o 3,25 por 2,3. Professor, como é que a gente faz isso? Primeiramente, você está vendo essas vírgulas? Você imagina que elas não estão aí. Isso mesmo, esqueça essas vírgulas. Multiplique mesmo como se fossem números naturais. Eu já dei essa justificativa na aula passada. Então, fingindo que as vírgulas não estão lá, nós vamos fazer o quê? Multiplicar o 3 vezes 5, depois o 3 vezes 2, depois o 3 vezes 3. 3 vezes 5, pessoal, é 15. Vai 1 para cima do 2 para somar. Esse 1 que sobe, só sobe para somar com quem? Com o resultado de 3 vezes 2. 3 vezes 2 é 6, com o que subiu 7. E 3 vezes 3 é 9. Terminou nossa multiplicação pelo 3. Nesse momento, você sinaliza que terminou pelo 3 e coloca um traço aqui embaixo do primeiro resultado, que foi 3 vezes 5, que deu 15. Por quê? Porque eu não vou poder colocar
o primeiro resultado de 2 vezes 5 na direção do 5. Eu tenho que colocar sempre os primeiros resultados na direção dos algarismos que eu estou usando aqui no multiplicador para trabalhar a minha multiplicação. Então a direção do 2 é essa, portanto o primeiro resultado tem que ficar na mesma direção do 2 e embaixo do 7. Ficou claro isso para você? Aí você multiplica 2 vezes 5 dá 10, fica o 0 na direção do 2 e 1 sobe para cima do 2, que é o próximo algarismo que vai ser multiplicado por quem? Pelo 2. Aí você multiplica 2 vezes 2, que dá 4, com o que subiu 5. Coloca o 5 embaixo do 9 e agora sim, organiza algarismo embaixo de algarismo. E por último, 2 vezes 3, que dá 6. Está aqui, ó. E agora, professor, você passa um traço e vai somar esses resultados parciais, chegando ao resultado final, que é chamado nossa multiplicação de produto. Foi claro com você? O que você vai fazer? Vai somar os resultados parciais. Então aqui não tem ninguém para somar com 5, ele desce. 7 mais 0 é 7, 9 mais 5 é 14, vai 1, 1 mais 6 é 7. E aí você chegou próximo do resultado que a gente está procurando. O que está faltando? Só colocar a vírgula na posição correta, porque você está multiplicando números decimais, aqui tem vírgula e aqui também tem vírgula. Perceba que esse traço aqui separa essas partes que são multiplicando e multiplicador dos resultados parciais e do produto. Todos os algarismos que estão após a vírgula, tanto no número azul quanto no número preto, eles importam para nós. O que eu falei para você? Que todos os algarismos que estão após a vírgula, tanto no multiplicando quanto no multiplicador, vão importar para nós nesse momento, que a gente vai fazer uma contagem de quantos algarismos, também chamado de casa, ou quantas casas estão após a vírgula. Então você vai olhar para o número de cima, que é o 3,25, e vai notar que tem aqui, após a vírgula, o algarismo 2 e o algarismo 5. Portanto, aqui eu tenho 2 algarismos ou 2 casas. E que aqui no 2,3 tem um algarismo 3 após a vírgula. Então, tenho mais um algarismo. Tenho 2 aqui e mais um aqui. 2 mais 1 é 3. Então, eu possuo 3 algarismos após a vírgula nesses 2 valores aqui. Logo, no meu resultado, também eu tenho que ter 3 algarismos. Então, eu coloco conto da direita para a esquerda. 1, 2, 3 e coloco a vírgula antes de 3 algarismos. Ficou claro isso para você? E é assim que a gente efetua a multiplicação de números decimais. Olha que legal. Você está vendo aí como é fácil? E agora o que eu quero que você faça? Que você tire um print dessa tela, que foi só para lembrar para você tudo que a gente já aprendeu sobre números decimais, para a gente começar realmente nossa aula de hoje. Voltei. Vou pedir sua licença para tirar os meus quadros auxiliares. E aí você vai acompanhando eu fazer isso. À medida que eu vou fazendo isso, você já vai olhando o que é que vem pela frente aí para nós, de conhecimento novo. Olha só, pessoal, estou tirando nosso quadrinho aqui maior. E aí, o que é que resultou do nosso quadro? O nosso assunto de hoje, isso mesmo, aqui ó, está escrito o assunto de hoje, que é divisão de números decimais. Nesse momento, eu quero que você tenha bastante paciência e preste bastante atenção nos nossos primeiros exemplos. Por quê, professor? Porque nós vamos trabalhar esse conteúdo de divisão de números decimais em forma de exercício. Então tá aqui, ó, tá escrito aqui, ó, resolva as divisões. Resolva as divisões abaixo. O que você vai fazer? Você vai resolver essa operação matemática aqui, 236 dividido para 4 e assim sucessivamente, e os problemas também. Mas vamos nos ater, nesse princípio, a resolver o item A, que diz assim, 236 dividido para 4. Mas, professor, o senhor falou para a gente que a gente vai fazer divisão de números decimais. Isso mesmo, a gente não vai fugir disso. Acontece, pessoal, o seguinte, para você fazer a divisão de números decimais, você também precisa saber fazer a divisão de números naturais. E nesse momento, nada mais justo que eu lembre você como faz isso. Então perceba que aqui não está na forma armada, mas eu posso colocar na forma armada. Está aqui, ó, 236, o dispositivo prático, e o 4 aqui dentro desse dispositivo prático. O que eu tenho aí? O 236 é meu dividendo, e o 4 é meu divisor. E o resultado que vai ficar aqui embaixo é chamado de quociente. Quando eu desenvolver, eu vou chegar aqui no resto. Um valorzinho aqui embaixo vai ser chamado de resto. Ficou claro?
Observe também que esse valor que está sendo dividido, ele possui mais de um algarismo. Então, ele não é resultado direto na tabuada. O que você vai fazer? Você vai trabalhar algarismo por algarismo. É isso mesmo, professor, que você vai fazer? Isso mesmo. Como é que a gente vai fazer? Você passa uma vírgula aqui no primeiro algarismo, dizendo que você está trabalhando apenas com o algarismo 2. O que é dividir 2 por 4? Primeiro é você fazer uma comparação, fazer uma pergunta. Será que 2 é maior que 4? Será que 2 é igual a 4? Se 2 for maior que 4 ou 2 for igual a 4, você pode fazer sua divisão. Se a sua resposta for não, você não pode fazer sua divisão. Então, pessoal, olha só. 2 é menor que 4, você não pode fazer sua divisão. Mas você pode pegar essa vírgula aqui, tirar ela daqui e agora colocar no 3. E agora você pegou quantos algarismos? Você pegou 2 e você faz a mesma comparação. Será que agora 23 é maior que 4? Sim, é maior. Se a sua resposta é sim, você pode efetuar a sua divisão. Dividir 23 para 4 é você ir aonde? Na tabuada do 4. Está aqui, ó. E procurar no resultado 23. Não tem 23 na tabuada do 4, porque nós estamos trabalhando aqui o 23. A gente vai direto aqui no resultado e procura se tem 23. Não tem. Tem o 20 e o 24. Eu quero achar um número natural que multiplicado por 4 dá 23. Mas não existe nenhum número natural que multiplicado por 4 dá 23. Mas existe um número natural que é o 5, que multiplicado por 4 dá 20. E 20 é o valor mais próximo no meu resultado aqui, que se aproxima do valor que eu estou trabalhando, que é 23. Por quê? Porque eu não posso pegar nenhum resultado aqui que passe de 23. Por exemplo, 24, que seria o natural 6, passa do 23. Não posso usar o natural 6, porque o resultado da multiplicação do 6 por 4 vai passar do valor que estou trabalhando, que é 23. Logo, só serve para mim quem? Só serve para mim o 5. Então, eu coloco o 5 aqui. 5 vezes 4 vai dar 20, que é o resultado que está lá. Eu vou colocar aqui da direita para a esquerda. E fazer agora uma conta de subtração. Vai ficar 3 menos 0 é 3. E aqui vai ficar 2 menos 2, que é 0. Perceba nesse momento que eu vou ser obrigado a apagar a palavra que eu escrevi aí. Quociente. Depois eu vou retornar e colocar ela de novo. Por quê? Porque 3 se tornou menor do que 4. Eu não posso efetuar essa divisão. Ficou claro? Nesse momento tem um algarismo 6 que eu posso passar uma vírgula nele aqui e dizer que eu vou trabalhar com ele baixando ele para cá. Aí fica quanto? Fica 36. Nesse momento 36 se torna maior do que 4, eu posso efetuar a minha divisão. De novo eu vou na tabuada do 4, olhar no resultado se tem 36. Está aqui o 36, ó. 36, então dividido para 4 é 9. O natural que eu estou procurando para colocar aqui, à direita do 5 é o 9. Então vai ficar 9 vezes 4, mas está aqui, ó. 9 vezes 4 ou 4 vezes 9 é 36. Coloca o resultado aqui embaixo, trazido de lá da tabuada, e faz conta de subtração, isso vai dar 0. Perceba que esse valor aqui, final, é chamado de resto, que é o que restou das minhas subtrações. E esse valor que está aqui embaixo é chamado de quociente, que é o meu resultado. Então, é o quociente. E eu vou deixar essa primeira continha para nós aí com um modelo para a gente desenvolver as outras. Você viu como é fácil efetuar uma divisão? Principalmente quando você está trabalhando com apenas um algarismo no divisor, porque você pode usar a tabuada usual que já está escrita aqui. Ficou claro? Agora, preste bastante atenção na letra B, que eu vou resolver aqui, ó, nesse quadrinho 2. Vou pegar de lá, não está armada, mas eu vou armar aqui. Vai dar aqui, ó, um 22.304 dividido para quanto, professor? Para 24. É isso que está escrito lá. 2.304 dividido para 24. Duas coisas importantes que você tem que notar agora. Que você também está trabalhando com um número que tem mais de um algarismo e que agora no divisor, aqui o divisor que está dividindo, tem mais de um algarismo também. Nesse momento você não tem uma tabuada usual. Portanto, você precisa sempre da tabuada, porque dividir esse valor pelo 4, eu sempre busquei o resultado na tabuada do 4. Agora eu tenho que buscar na tabuada do 24. Não tem tabuada do 24, eu preciso construir essa tabuada. Mas eu vou construir essa tabuada por tentativa e erro. Eu vou tentando multiplicar esse 24 por valores, você já vai ver como isso funciona.
buscando valores que se aproximam aqui do que eu quero achar. Ficou claro? Assim eu vou ganhar tempo para efetuar minha divisão. Olha como é que vai funcionar a coisa. Vai ser da seguinte maneira. Primeiro eu vou algarismo por algarismo para você perceber aqui, ó. Vou pegar aqui esse pincel dessa cor, vou passar uma vírgula e comparar. 2 é menor do que 24, não posso dividir. Eu só posso dividir quando o valor que eu estou trabalhando aqui for maior ou igual ao que está dividindo ele. Então o 2 não dá. Passa a vírgula no 3, aí fica 23 dividido para 24. Também não dá para dividir, porque 23 nesse momento é menor do que 24. Você continua caminhando com essa vírgula. Então agora você apaga a vírgula daqui e coloca no zero, aí fica 230 dividido para 24. Agora dá. Ficou claro? Olha só, 230 fica perto de 240. 240 é 24 vezes 10. Logo eu vou pegar esse 24 por tentativa e erro e multiplicar ele aqui, 24 vezes 8. Vê quanto é que dá. 24 vezes 8, 8 vezes 4 é 32, vai 3. 8 vezes 2, 16, com 3, 19. Olha aí, 192, está longe. Será que existe um resultado mais próximo do que esse? Vamos ver. 24 por tentativa e erro, 24 vezes 9. 24 vezes 9, 9 vezes 4, 36, vai 3. 9 vezes 2, 18. 18 com mais 3 dá 21, 216. Será que é esse daí o resultado? Vamos ver. 24 vezes 10, 24 vezes 10, eu já sei que isso aqui vai dar igual a 240. Perceba que 240 passou. Então, quando eu multiplico por 10, multiplico 1 vezes 24 e repito 0. Então, passou. O que eu vou fazer agora? Eu vou usar o mais próximo. O natural mais próximo que eu achei é o 9. Então, vou colocar o 9 aqui. E o resultado de 9 vezes 24 deu 216. Então, da direita para a esquerda, estou trabalhando só com 230, vou colocar o 216 aqui e fazer uma continha de subtração. Olha só, para efetuar essa continha de subtração, eu preciso entender os seguintes detalhes, que esse valor que está aqui em cima é 0 e aqui embaixo é 6. Eu não posso efetuar essa subtração, porque o algarismo de cima é menor do que o de baixo. Então, eu empresto do vizinho, vou passar aqui um traço e vou dizer que aqui ficou quanto? Ficou 2, porque eu vou emprestar 1 para cá, isso vai ficar 10. Vai ficar 10 menos 6, que é 4, 2 menos 1, que é 1. E aqui vai ficar 2 menos 2, que é 0, dá 14. E aí, pessoal, o que eu vou pegar? 14 é menor do que 24, não dá. O que eu vou fazer? Baixar o 4, vai dar 144. 144, eu vou continuar multiplicando 24 por tentativa e erro, vai ficar 24 agora, vezes, vamos ver um 5, ver quanto é que dá. 24 vezes 5, 5 vezes 4, 20, vai 2. 5 vezes 2, 10, com 2, 12, 120. É 144, olha aí, ó, estamos chegando lá. Vamos multiplicar por 6, 24 vezes 6, por tentativa e erro. 6 vezes 4 dá 24, vai 2. 6 vezes 2, 12, com 2, 14. Olha aí, ó, deu 144, que é o valor que eu estava buscando. Então, o natural que eu estou querendo é esse 6. Então, vou colocar o 6 aqui. Multiplicando 6 vezes 24, o resultado já está aqui. Colocando da direita para a esquerda, eu faço uma conta de subtração nesse momento, que vai dar tudo 0. E o meu resultado, ou o meu quociente, é o 96. Olha que legal. Então, o que isso significa? Significa que toda vez que no meu divisor eu tiver mais de um algarismo, eu tenho que fazer por tentativa e erro. Claro que eu podia ir pegando esses valores aqui e organizando eles em forma de tabuada. Eu colocaria assim, ó, 24 vezes 0, isso é igual a 0. 24 vezes 1, isso é igual a 24. 24 vezes 2, isso é igual a 48. E eu ia organizando dessa maneira aí. Sabe para quê? Porque os próximos valores que eu fosse trabalhar, eu já teria os valores tudo organizadinho aqui em forma de tabuada, igual eu fiz ali. Ficou claro? Mas você pode usar essa técnica que eu usei, tentativa e erro. Quando você multiplicar e chegar próximo, você multiplica por um natural maior do que só uma unidade, para ver se vai passar. Se passar, você usa o natural anterior. É isso que eu estou falando para você. Ficou claro? Agora eu quero que você tire um print dessa tela aí, porque nós vamos trabalhar a
divisão do item C. E aí você percebe que no item C já tem divisão de número decimal. Olha aí que legal. Deixei você tirar o print da tela, voltei, vou apagar aqui essas multiplicações que a gente fez de forma aleatória, por tentativa e erro, para a gente achar o resultado daquela divisão da letra B. E agora, pessoal, depois de eu apagar todas essas tentativas que a gente fez aqui de achar o natural, a gente vai resolver quem? A gente vai resolver a letra C do nosso exercício 1. Perceba que a letra C está aqui. Quem é a letra C? Essa aqui é a letra B, correto? A letra C diz assim, ó, que eu tenho que dividir aquele valor lá, vou colocar ele aqui. 56,8 dividido por 2. Nesse momento eu quero que você entenda o seguinte. Olha o que eu quero que você entenda. Primeira coisa, que você tem uma divisão de um número decimal por um número natural. É o primeiro caso que acontece de divisão de números decimais. Ele ser dividido pelo número natural. Nesse momento, perceba que esse 2 aí, ó, ele pode ser transformado também no número decimal. Como é que eu faço isso? Colocando uma vírgula e um zero. Feito isso daí, eu quero que você olhe para esse lugar aqui onde está escrito observação importante. E o que está escrito aí, professor? Está escrito o seguinte. Está escrito que para dividir números decimais, siga 3 passos simples. Passo 1. Se necessário, complete as casas decimais. Passo 2. Retire as vírgulas. Passo 3. Divida tudo como se fosse números naturais. Então, a gente vai cumprir essas 3 etapas. Para dividir números decimais, a gente tem que cumprir 3 etapas. Que etapas são essas? A primeira etapa diz, se necessário, complete as casas decimais. O que são casas decimais? São as casas, os algarismos após a vírgula. Perceba que aqui, ó, no 56,8 só tem uma casa decimal, porque só tem um algarismo 8 após a vírgula. Mas aqui no 2 não tinha nenhum algarismo após a vírgula. Mas o que eu fiz? Para transformar em número decimal, eu coloquei uma vírgula e um zero. Nesse momento eu acabei de completar a casa decimal. Por quê? Se aqui tem um algarismo após a vírgula, aqui também tem que ter um. Mas se não tem ninguém, eu preencho com o zero. Depois que eu preenchi e completei as casas decimais em ambos os valores, o que eu vou fazer? Vou tirar a vírgula, é o passo 2. Então, tire a vírgula. Então, você vai tirar a vírgula, isso vai se tornar, vou colocar de outra cor. Como é que vai se tornar? Vai se tornar o 568 dividido por quanto? Por 20. Você tirou a vírgula, fica 20. Tirou a vírgula, fica 568. Ficou claro isso daí? Então, nesse momento, vai o passo 3. O que o passo 3 diz? O passo 3 diz assim, ó. Divida tudo como se fosse números naturais. Então, você vai dividir agora esses valores aqui como sendo agora números naturais. Professor, se eu dividir esses valores como número natural, vai dar o mesmo resultado que se eu tivesse dividido aí? Exatamente. Depois você faz na sua calculadora e que você vai ver que vai dar o mesmo resultado. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar agora o 568 e dividir por 20. Coloca dentro do nosso dispositivo prático. Olha que legal. Professor, não tem a tabuada do 20. Você vai construir ela por tentativa e erro. Ou então você pode construir na sequência. Fazer aqui, ó, um 20 vezes 0. Isso dá 20. Depois um 20 vezes 1. 20 vezes 0 é 0. 20 vezes 1 é 20. Aí 20 vezes 2. Isso dá 40. E assim sucessivamente. 20 vezes 3. Então aqui, ó, 20 vezes 3. Isso dá 60. E o 20 vezes 4, isso dá 80. E o 20 vezes 5, isso dá 100. Vou fazer até aí. Se for necessário fazer mais, a gente faz. Aqui a gente tem aqui, ó, 568 dividido para 20. Aí você vai seguir a metodologia. Que metodologia, professor? Passar a vírgula no primeiro algarismo e fazer a comparação. Ele é menor do que 20, não dá para dividir. Então você pega o próximo. Pegando o próximo, dá 56. 56 é maior do que 20, dá para dividir. Vai na tabuada do 20, vê se tem 56, não tem, mas o 56 está entre 40 e 60, só que o 60 passa.
Então o resultado mais próximo é o 40 e o natural é o 2. Então é o 2 que você vai usar para colocar no seu quociente e multiplicar por quem? Por um divisor. Vai ficar 2 vezes 20 ou 20 vezes 2, o resultado é 40. Você pega o 40, que é o resultado, e coloca embaixo do valor que você está trabalhando. O que você faz? Conta de subtração. Isso mesmo. Vai ficar 6 menos 0, 6. 5 menos 4, 1. Perceba que está aí, ó, o resultado dessa subtração é 16. E aí, ó, 568 dividido para 20, já começou a aparecer o resultado 2 aí, ó. Depois, o que você vai fazer? Esse 16 é menor do que 20, então você vai fazer o quê? Vai baixar o próximo algarismo, que é o 8. Baixou o próximo algarismo, ficou 168 dividido para 20. Perceba que eu já multipliquei 20 vezes 5, deu 100. Está muito longe de 168, então vou fazer por tentativa e erro aqui, o 20 vezes 6, mas eu vou organizando aqui. 20 vezes 6, vamos fazer bem aqui. 20 vezes 6, isso vai dar o quê? 6 vezes 0, 0, 6 vezes 2, 12. Olha aí, ó. O 20 vezes 8, vou fazer o 20 vezes 8. Isso vai dar 8 vezes 0, 0, 8 vezes 2, 16. Chegou perto. Vamos fazer o 20 vezes 9. 20 vezes 9, vamos ver quanto é que dá. Aqui vai dar 0, aqui vai dar 18. Opa, passou. Se passou, o natural que eu quero encontrar é esse aqui, anterior, que gera o resultado mais próximo. Então aqui vai dar o 8. Nesse momento que dá 8, eu multiplico, mas o resultado já está aqui. Da direita para a esquerda, você organiza esse resultado e faz conta de subtração. Isso vai dar 8. Nesse momento, pessoal, ainda não terminou nossa continha. Você vai continuar. Aqui deu 8, vou colocar aqui. Só que 8 é menor do que 20, mas você pode fazer ele ficar maior colocando uma vírgula no quociente. E você ganha com isso um 0 aqui nessa parte. Ficou claro aí? E aí você vai ficar com 80 dividido para 20, que agora dá. 80 dividido para 20 está bem aqui, ó. 80 como resultado, 20 no divisor e o natural é o 4. Pronto. Achei o resultado, bonitinho. E aí isso vai dar quanto? Isso vai dar 80. 80 menos 80, isso é 0. Pronto. Qual é meu resultado? É 28,4. Então, significa o seguinte. Quando eu dividir 56,8 por 2, o resultado vai ser 28,4. Claro com você? Da mesma maneira, como a gente fez no item A, 236 dividido para 4, a gente viu que dá 59. Vamos colocar os resultados aqui. E no item B, 2.304 dividido para 24, deu 96. Vou preencher para você, para depois, quando você for tirar o print da tela, ficar tudo bonitinho. Você viu como é fácil dividir números decimais? Vou repetir para você os passos. O que você tem que fazer? Primeiramente, você tem que igualar as casas decimais quando for necessário. Depois que você igualou as casas decimais, você retira as vírgulas. Retirou as vírgulas, fica uma divisão de números naturais. Aí você divide, como você fez aqui, construindo a tabuada do divisor ou por tentativa e erro. Ficou claro? Buscando sempre o natural que traz o resultado igual ao valor que você está trabalhando, ou aquele natural que multiplicado pelo divisor traz o resultado mais aproximado. Olha que legal. E aí, o que eu vou fazer para você agora? Vou fazer a letra D. Eu vou fazer essa letra D bem aqui, ó. Vou colocar bem aqui a letra D, bonitinha pra gente, que também é uma divisão de números decimais. Olha como é que tá a letra D. A letra D diz que eu tenho que dividir um 2,5 por 0,5. Será que isso é difícil de fazer? Não. Basta você observar os passos. Que passos são esses, professor? Na nossa observação importante. Para dividir números decimais, siga 3 passos simples. Primeiro, se necessário, complete as casas decimais. Vamos ver se é necessário completar as casas decimais. O que são casas decimais, professor? São os algarismos após a vírgula. Aqui só tem um algarismo após a vírgula e aqui só tem um algarismo após a vírgula. Então, elas estão completas. Ficou claro aí? Já está completinho, não precisa preencher. Segundo, se está tudo certinho, você vai fazer o quê? Retire as vírgulas. Então, você vai retirar a vírgula. Vou pegar um pincel aqui, verde. Então, você tirando a vírgula desse valor aqui, fica 25. Mantém a divisão. E aqui, tirando a vírgula, fica 5. Porque o 0 à esquerda não vai mudar o valor do 5. Ficou claro?
Nesse momento ficou a divisão, preste bem atenção, de 25 por 5, que é a divisão de números naturais, que é o próximo passo. O próximo passo diz divida tudo como se fosse números naturais. Então divida. Vá lá e efetue essa divisão de números naturais. Como é que vai ficar? Vai ficar assim, o 25 dividido para 5. Nesse momento, você faz aquele procedimento da comparação algarismo por algarismo. Primeiro eu trabalho com 2, só que 2 é menor que 5, não dá para dividir. Então você pega o próximo, 25 é maior que 5, dá para dividir. Você vai na tabuada do 5. Foi na tabuada do 5, tente localizar esse valor que você está trabalhando no resultado daquele. Ó. E na mesma linha estará o resultado, que é o valor que você está trabalhando, o divisor, que é o valor que está aqui, e o natural que você está buscando. Olha que fácil. Aí o que você faz? Você pega o natural, que é o 5, e traz para cá, para baixo do valor que você está trabalhando no divisor. E faz uma multiplicação. 5 vezes 5, o resultado já está lá. É quanto? É 25. Então você coloca aqui, da direita para a esquerda, e faz conta de subtração e acabou. Quanto é? 25 dividido para 5 é 5. E esse 2,5 dividido para 5 também é 5. Ou seja, a divisão, o resultado que for gerado nessa divisão de números naturais é o mesmo resultado que será gerado nessa divisão de números decimais. Faça aí o cálculo na sua calculadorazinha que você vai ver que isso é verdade. Ficou claro? Então, quanto é que dá isso aqui? Nesse momento, isso aqui dá igual a 5. Professor, já estou aí com vontade de ver o senhor fazer. É a letra E, porque a letra E tem uma coisinha aí meio diferente, porque tem muitos algarismos ali. Vamos já resolver essa letra E, tá bom? Primeira coisa, eu quero que você tire um print dessa tela, que eu vou precisar apagar alguma coisa. Ficou claro? Voltei, eu vou ter que apagar aqui, pessoal. Vou ter que apagar aqui. E vou ter que apagar essa letra C. Vou apagar essa letra B. Vou apagar aqui a letra B, que você já viu. A divisão de números naturais. Vou deixar só essa como exemplo. E o que a gente vai fazer aqui nesse lugar aqui? A gente vai fazer a letra E. A gente vai tentar fazer toda ela aqui. Vou fazer com algarismos tamanho menores, para ver se o espaço dá. Então, olha só. Vai ficar lá um 28,56 dividido por quem? Dividido, o símbolo da divisão, por 0,3. Nesse momento, carece de a gente seguir os passos da informação importante. Que passos são esses, professor? Que diz, para dividir números decimais, siga 3 passos simples. Primeiro, se necessário, complete as casas decimais. Olhe lá, será que precisa completar as casas decimais? Casas decimais são os algarismos após as vírgulas. Então aqui nesse primeiro número tem 2 algarismos, mas nesse segundo número só tem 1. Então nesse momento eu preciso colocar mais um aqui para ficar igual, 2 aqui, 2 lá. Mas não tem ninguém, então eu coloco o 0. Ficou claro? Igualadas as casas decimais, segundo passo, o que diz? Retire as vírgulas. Então a gente vai lá e retira a vírgula. Vamos fazer isso. Então, vou fazer de verde. Como é que vai ficar? Vai ficar aqui um 28,56, vai ficar 2.856. O símbolo da divisão vai permanecer. O símbolo da divisão permanece. E aí, aquele valor que está lá, ele vai ficar... Quem? Tira a vírgula. Se eu tirar a vírgula, vai ficar só o 30. Pronto, tá aí, ó. Ficou o 30, porque o 0 à esquerda, ele não tem valor. 0 à esquerda não vai alterar o resultado do 30. Ficou claro? Nesse momento, então, eu transformei o número decimais em números naturais. E é isso que é importante para a gente observar. Porque o próximo passo diz assim, ó, divida tudo como se fossem números naturais. Então, vai lá e faça a sua divisão. Vamos lá. Vamos dividir. Vou colocar aqui mesmo. Fazer aqui mesmo para ganhar um espaçozinho. Vou só colocar dentro desse símbolo. Eu já sei que era para fazer. Tirar a vírgula, transformar em número natural. Agora efetuar a divisão. Pronto. Troquei só esse símbolo aqui por esse. Com a mesma coisa. O que é dividir? Esse valor aqui por 30 é você ir algarismo por algarismo. Primeiro você pega aqui o 2.
e ver se dá para dividir por 30. Não dá, porque 2 é menor que 30. Então você pega mais um algarismo. Pegando mais um algarismo, fica 28, só que 28 ainda é menor que 30. Não dá para dividir. Então você pega mais um, apaga daqui, pega mais um, fica 285. Agora sim. Aí você vai fazer o quê? Por tentativa e erro. Você vai pegar o 30 vezes 6. 30 vezes 6, isso vai dar C vezes 0, 0, C vezes 3, 18. C vezes 3, 18. Vai dar 180. Depois você vai fazer o 30 vezes 8. 30 vezes 8 vai dar 8 vezes 0, 0. 8 vezes 3, 24. 240. Eu estou querendo 285. Um valor que se aproxima. Vou fazer por 9. Aqui, 30 vezes 9. Vamos ver quanto é que dá. 30 vezes 9, 9 vezes 0, 0. 9 vezes 3, 27. Olha aí, ó. 270. Se eu multiplicar 30 vezes 10, vai dar 300. Mas eu vou fazer aqui para você. 30 vezes 10, multiplica aqui, 1 vezes 3, 3, e repete 2 vezes dá 300, vai passar. Então o valor que mais se aproxima de natural, por tentativa e erro, é o 9. Então é o 9 que eu vou colocar aqui no meu quociente, multiplicando, o resultado é 270, vou colocar isso aqui embaixo do valor que eu estou trabalhando e fazer conta de subtração. Ficou claro? Depois você executa essa conta de subtração. 5 menos 0 é 5. 8 menos 7 é 1, vai dar 15. Aí o que você faz? 15 é menor do que 30, não dá para dividir, mas ainda tem algarismo para baixar. Então você baixa aqui e fica 156 dividido para 30. Olha só, 30 vezes 6 é 180, já passa. Então vou fazer agora aqui, por tentativa e erro, 30 vezes 5. Eu mantenho esse meu rascunho dessa maneira que eu estou fazendo, ou então organizado em tabuada, porque se eu precisar procurar um outro valor, já olha aí, já vejo mais ou menos a localização de qual natural eu posso usar. Então 5 vezes 0, 0, 5 vezes 3, 15, vai dar 150. Olha aí, ó. O 6 vezes 30, 180 vai passar, mas o 5 vezes 30 dá um valor aproximado, então é o 5 que eu vou usar. Vai dar 5 vezes 30, vai dar 150. Fazendo conta de subtração, isso sobra 6. Nesse momento, o que vai acontecer, pessoal? Esse 6 é menor do que o 30. Não dá para fazer a divisão, mas eu quero continuar. Eu coloco uma vírgula no quociente e ganho um 0 aqui do lado do 6. Ficou claro? Aí fica 60 dividido para 30. Olha aqui, ó. 60 dividido para 30, se eu pegar o 30 vezes 2, quanto é que vai dar? 2 vezes 0, 0. 2 vezes 3, 6. Por tentativa e erro, eu achei o natural 2. Então, esse 2 que eu coloco aqui, e multiplico 2 vezes 30, que dá 60, e faço conta de subtração. Nesse momento eu consigo resolver a minha divisão de 28,56 por 0,3, transformando em números naturais. Ficou claro aí? Ou seja, o resultado dessa divisão desses números naturais é igual ao resultado dessa divisão desses números decimais. Então o resultado aqui vai ser 95,2. Agora eu quero que você tire um print dessa tela. Por quê? Porque agora a gente vai resolver o nosso problema de número 2 e nosso problema de número 3. Olha só que legal. Voltei. Você já está craque em fazer divisão de números decimais. Então, nada mais justo que agora eu apague esses espaços que eu estou utilizando para fazer cálculo, para a gente resolver alguns probleminhas envolvendo números decimais. Então, você vai me dar licença, que agora eu vou apagar aqui. E vou apagar aqui também. Vou apagar aqui para não ficar poluído o nosso quadro. E aqui também, onde a gente usou para fazer os rascunhos. Rascunho de quê? Das nossas tentativas e erro de achar um número natural para a nossa divisão. Ficou claro? Olha só, pessoal. Vamos ler comigo esse problema de número 2. 4 amigos foram a uma sorveteria e pagaram juntos esse valor. R$ 396,48. Se essa conta foi dividida de forma igual, o que vai acontecer? Quanto cada um pagou? A gente precisa, então,
entender o que vai acontecer aí. Eles estão devendo uma certa quantia e querem pagar de forma igual. Então, nada mais justo de pegar esse valor e dividir pela quantidade de pessoas que vão pagar. Então, o que a gente vai fazer? Vamos fazer aqui, é o item 2. Já está até aqui colocado a questãozinha 2. Como é que vai ser essa questãozinha 2? Vou colocar aqui, ó. Vou repetir o 2 para você não confundir com o do 4. Ó, você vai pegar o 396, quanto? 48, e simplesmente você vai dividir esse valor pela quantidade de pessoas que vão pagar, que é 4. Pronto. Nesse momento, perceba que você está dividindo o número decimal pelo número natural. Mas não impede você de tornar esse número natural o número decimal. É até importante e é bom você notar que isso está cabendo aqui dentro da nossa observação importante que diz para nós: para dividir números decimais, siga 3 passos simples. Primeiro, se necessário, complete as casas decimais. Então, observe que nesse primeiro valor, que é o valor que está sendo dividido, tem 2 casas decimais, enquanto no 4 não tem casa decimal, mas eu posso fazer aparecer. Eu coloco uma vírgula aqui e um 0, já transformei em número decimal, mas eu não preciso só de um 0, eu preciso de 2 casas decimais, então eu coloco 2 0. Pronto. Então aqui, como tinha 2 casas decimais, aqui também tem que ter 2 casas decimais. Ficou claro isso aí para você? Nesse momento eu cumpri a primeira etapa da minha observação importante, que é completar as casas decimais. Segundo, retire as vírgulas. Então a gente vai retirar a vírgula. Vou colocar esses pincéis aqui. Vou retirar a vírgula. Como é que vai ficar então? Vai ficar esse valor aqui, 39.648, dividido para quanto? Para 400. Vou até colocar de preto esse 400 aí. Dividido para 400, porque eu vou tirar a vírgula. E agora, professor? Agora você vai efetuar essa divisão. De quem? Desse valor por esse. Vou fazer bem aqui, ó. Então vai ficar 39, 6, 4 e 8. Vou colocar dentro do dispositivo prático o 400. Ficou claro isso aí para você? E agora o que você vai fazer é a continha. Faça a divisão. É o que está dizendo aqui, ó. Na nossa observação importante no item 3. Divida tudo como se fosse números naturais. Nesse momento eu quero pegar esse pincel aqui. Ficou claro? Vou fazer, olha só, passar uma vírgula no primeiro valor, 3 é menor do que 400, não dá para dividir. Se eu pegar o segundo valor, 39 também é menor do que 400, não dá para dividir. Se eu pegar o terceiro valor, 396 é menor do que 400, não dá para dividir. Eu vou fazendo essa busca até eu tornar esse valor maior que dê para dividir, ó. 3.964, agora sim, é maior do que 400, dá para dividir. O que eu tenho que fazer? Tentativa e erro na tabuada do 400. 3.964 está perto de 4.000. Olha só, 10 vezes 400 dá 4.000. Logo, por tentativa e erro e por experiência, você vai pegar e multiplicar por 9. Olha como é que vai ficar. 9 vezes 0, 0. 9 vezes 0, 0. E 9 vezes 4, 36. Por quê? 400 vezes 10, você multiplica 1 vezes 4, que dá 4, e acrescenta os zeros, vai dar 4.000, vai passar. Então, o que vai acontecer? O natural que você busca é o 9. Pronto. Achou o natural? Você coloca lá e multiplica pelo divisor. Só que o resultado disso daqui já está aqui. Você coloca da direita para a esquerda, não esquecendo que você está trabalhando só da vírgula para a esquerda. Pronto, coloca um 0 aí, um 0 embaixo do 6, coloca um 6 embaixo do 9 e o 3 embaixo do 3 e o sinal de subtração e faz essa continha aí. Ficou claro para você como é que você vai agir? Agora é o seguinte, é 4 menos 0. 4 menos 0 é 4. 6 menos 0 é 6. E 9 menos 3? 9 menos 6? 3. 364, porque o 3 menos 3 é 0, eu nem vou colocar. Ficou claro? Só que 364 é menor do que 400, não dá para dividir. Eu preciso tornar esse valor maior. O que eu faço? Nesse momento eu vou passar a vírgula aqui, dizer que vou trabalhar com 8, ele vai cair bem aqui. Aí vai ficar 3.648. Olha só, aqui 9 vezes 400 dá 3.600, aqui é 3.648. Logo, eu vou ter que usar o natural 9 uma segunda vez. Usei o natural 9, multiplicando de novo, deu aquele valor ali.
E aí eu vou fazer novamente a conta de subtração. Sempre é assim. O que você vai fazer? 8 dividido 8 menos 0 é 8. 4 menos 0 é 4. E aqui vai dar 0 e aqui vai dar 0. Não vou colocar. Ficou claro? Ficou 48 dividido para 400 não dá. Mas você pode usar aquele artifício. Qual artifício, professor? De colocar a vírgula aqui se tornar quanto? 480. E aí fica 480 dividido para 400. Só aqui, pessoal. 400 vezes 1 é ele mesmo. Vai dar quanto? Vai dar o próprio 400. E 400 vezes 2, isso vai dar 2 vezes 0, 0, 0, vai dar 800. Então, por 2 vai passar, por 1 vai dar 400, que é o que mais se aproxima. Então, vou usar o 1. Então, depois da vírgula é 1, isso aqui dá 400. Pronto, faz conta de subtração, isso dá 0, dá 8, aqui vai dar 0, eu não vou colocar. Depois que você coloca uma vírgula no quociente e você quer continuar, você pode acrescentar 0. Ficou claro? Então, só um 0. Então, acrescente um 0 aqui, fica 800 dividido para 400. Mas olha aqui, ó, 800 está aqui, é 2 vezes 400. Então, o seu natural que você está buscando é o 2. O resultado aqui que você vai trazer é 800, fazer conta de subtração. Isso vai dar como resto 0. Ou seja, quando eles pegarem esse valor e dividir por 4, cada um vai pagar quanto? Vai pagar R$ 99,12. Então, coloque isso lá e pague R$ 99,12. Pague no Pix. Ficou claro aí? Resolvida a questão número 2. O que você vai fazer? Você vai tirar um print dessa tela, porque nesse momento eu vou precisar apagar esse espaço aqui, onde está sendo colocado nossa tentativa e erro de achar nosso natural a partir desse procedimento aqui. Então, tira um print da tela aí. Tirou o print da tela? Eu voltei. Para que eu voltei? Para apagar aqui primeiramente. Segundo, para a gente fazer a nossa questão de número 3. Pedro resolveu a seguinte operação de números decimais. Olha o que ele resolveu, pessoal. Ele resolveu essa operação. Pegou 4 e tentou dividir para 0,16. Quanto é que isso vai dar? É a pergunta que está dizendo aqui, ó. Qual é o resultado? Será que o resultado é 10? Será que o resultado é 15? Será que o resultado é 40? Será que o resultado é 25? Qual é o resultado dessa conta aí? Como é que a gente faz isso? Seguindo os passos da observação importante. O que diz a observação importante mesmo, professor? Diz que para dividir números decimais, siga 3 passos simples. Se necessário, complete as casas decimais. Será que é necessário a gente completar as casas decimais? Vamos verificar. Olha só, eu tenho aqui só o 4. Aqui nesse segundo valor, eu tenho 2 algarismos após a vírgula, eu tenho 2 casas decimais. Então, nesse momento, é necessário fazer o quê? Escrever aqui o 4 como sendo 4,0. Vou colocar essa divisão mais aqui e o 0,16 para cá. Nesse momento, pessoal, o que vai acontecer? É simples. Você tem 2 casas decimais lá e aqui você acabou de transformar o 4, que era natural, em número decimal. Mas você precisa de 2 casas decimais, então você acrescenta mais um 0. Você já completou o primeiro passo. Complete as casas decimais se for necessário. Quando não existe algarismo, você completa com 0. Ficou claro? Depois, segundo passo, retire as vírgulas. Então, vamos retirar as vírgulas. Vai ficar aqui 400 e aqui dividido por 16. E aí, o que você vai fazer? Faça a continha. Olha aqui, ó. Divida tudo como se fosse números naturais. Então, divida como se fosse números naturais. Vamos fazer aqui? Olha aí, ó. Vou fazer bem aqui essa continha para nós. Bem aqui. Então, vai ficar aqui 400 dividido para 16. Perceba o seguinte, que o 4 é menor do que 16, não dá para dividir, mas se eu pegar o 40, dá para dividir, correto? 40 dividido para 16, vamos ver quanto é que é. 16 vezes 3, vamos ver quanto é que é. 3 vezes 6, 18, vai 1. 3 vezes 1, 3, com 1, 4, 48. 48 passou. Então, vou pegar um natural com uma unidade a menos. Vou pegar o 16 vezes 2. Vamos ver se é o natural 2. 2 vezes 6. 2 vezes 6, 12, vai 1. Para somar. 2 vezes 1, 2, com 1, 32. Olha aí, ó.
Se aproximou mais foi o 32, gerado pelo natural 2. Então eu coloco nesse momento o natural 2 aqui no quociente. E quem? O 32, que é o resultado de 2 vezes 16, embaixo do 40. E faço nesse momento uma conta de subtração. Isso vai ter que fazer um emprestado ao vizinho. Empresta do vizinho aqui, fica 3, e aqui vai ficar 10. Vou até colocar assim. Isso aqui vai ficar valendo 10. 10 menos 2, isso dá 8. E aqui, 3 menos 3 é 0. Não vou colocar. Perceba que ficou 8. E 8 é menor do que 16. Só que eu tenho um algarismo aqui, ó, que é esse 0 que pode ser baixado para cá. Ficou claro? E aí fica 80 dividido para 16. Aí você vai atrás do natural. Vamos lá. 16 vezes, vamos fazer por 5. 6 vezes 5, 30, vai 3. 5 vezes 1, 5, com 3, 8. Olha que legal aí, ó. Por tentativa e erro, a gente achou o natural, rapidinho. Qual é o natural? O natural é o 5, e aí 5 vezes 16 dá 80. E aí você faz conta de subtração, isso dá 0. Então, 4 dividido para 0,16 dá 25. Onde é que está a nossa resposta? Nossa resposta está aqui, ó. Nossa resposta é a letra D. Ficou claro, pessoal? Então tira um print dessa tela aí, bacana aí. Eu quero que você fique feliz, porque você está aprendendo a fazer divisão de números decimais. É muito simples fazer divisão de números decimais. Ficou claro aí para você? Tira um print da tela que eu vou já voltar. Tirou o print da tela? Agora eu vou apagar bem aqui. Apagar essa continha. Vou apagar também essa continha. Vou apagar aqui para o nosso quadro não ficar poluído, para você não se perder. Isso aqui você já tem no seu armazenado aí no seu celular. Você pode voltar o vídeo e assistir novamente, tirar um outro print se você desejar. Por que eu estou apagando tudo isso daí? Por que você está apagando aí, professor? É o seguinte, preste atenção que eu falei para você aqui que tem uma observação importante, que diz assim, ó. Para dividir números decimais, siga 3 passos simples. Se necessário, complete as casas decimais. Depois, retire as vírgulas e divida tudo como se fossem números naturais. E eu disse mais para você. Se você efetuar, quando você transformar em números decimais, em números naturais, esses números decimais, o resultado da divisão dos números naturais vai gerar o mesmo resultado da divisão dos números decimais. Isso não intriga você quando eu falo isso para você? Como é que pode eu dividir dois números decimais transformando em natural e dar o mesmo resultado? Olha só, vou pegar essa letra E aí, ó, vou colocar aqui para nós. Vamos pegar a letra E, escrever a letra E de novo. Então vai ficar 28,56. E aí, vou colocar bem bonitinho para você. Dividido para 28,56 dividido para 0,3. Pronto. O que eu quero mostrar para você? Uma justificativa dessa nossa observação. Por que isso acontece? Na verdade, quando você está dividindo números decimais, o que você está dividindo? Você lembra que eu falei para você? Que todo número decimal pode ser transformado numa fração? Então você pega esse número decimal aqui e transforma ele numa fração. Como é que ele vai ficar? Você coloca o traço de fração e aí no numerador fica esse valor aí sem a vírgula, todo ele sem a vírgula, e no denominador, se você lembra da aula passada, você coloca 1. Por quê? Porque se eu pegar um número e dividir para 1, o resultado é ele mesmo. Então todo número dividido para 1, o resultado é ele mesmo. Então eu posso representar o 2 assim ou dessa maneira. Foi isso que eu fiz aqui. Agora, o que eu quero fazer? Eu quero acrescentar zeros ao lado desse 1. Quantos zeros eu vou acrescentar? Vou acrescentar tantos zeros aqui ao lado desse 1, quantos forem as casas após as vírgulas, ou a vírgula, ou quantos forem os algarismos após essa vírgula aqui. Se tem dois algarismos, eu posso acrescentar dois zeros. Um zero para esse 5 e um zero para esse 6. Pronto, tá aí, ó. O que eu fiz? Eu transformei o número decimal em quê? Eu transformei o número decimal numa fração cujo denominador é um múltiplo de 10. Você lembra da aula passada? Que múltiplo é o resultado da multiplicação de um número que eu escolho deixar ele fixo pelos números naturais. Esses resultados aqui,
que são o resultado do 10 multiplicando os naturais, mas alguns naturais que eu escolhi a dedo. Esses resultados são chamados múltiplo de 10. O 10 é múltiplo dele mesmo, porque é o resultado de 10 vezes 1. E o 100 é múltiplo do 10, porque é o resultado de 10 vezes 10, e assim sucessivamente. Perceba que aqui é o múltiplo de 10. Está aqui no resultado, que é a multiplicação de 10 vezes 10. A mesma coisa eu vou fazer com aquele lá. O que eu vou fazer com aquele lá? Transformar numa fração. Só que eu vou transformar numa fração aqui, ó. Vou manter o 3 no numerador e embaixo eu vou colocar 1 do jeito que eu fiz ali. Porque todo número dividido por ele mesmo, todo mundo dividido para 1 é ele mesmo. Nesse momento eu tenho que acrescentar zeros. Quantos zeros? Aqui, após essa vírgula, só tem um algarismo, então só um zero. Pronto. Então o que eu tenho aí? Quando eu divido 28,26 por 0,3, na verdade eu tenho uma divisão de frações. Você sabe como é que faz a divisão de fração? É muito simples. Eu vou mostrar para você como é que você efetua a divisão de fração. A divisão de fração, pessoal, ela é efetuada da seguinte maneira. Essa primeira fração aqui, você mantém ela bonitinha do jeito que ela está lá. Então você mantém o 28,56 sobre quem? Sobre o 100. E a segunda? A segunda, você vai fazer o seguinte. Você vai pegar o símbolo da divisão e transformar na multiplicação. Pronto. Mantém a primeira fração, transforma o símbolo da divisão em multiplicação. E a segunda fração? A segunda fração você vai inverter a posição dos valores. O que era denominador passa a ser numerador e o que era numerador passa a ser denominador. Ou seja, você coloca o 3 para baixo e coloca o 10 para cima. Multiplica a primeira fração pelo inverso da segunda. É assim que eu faço a divisão de fração. Mais do que isso, você pode organizar essa continha aqui, ó, da seguinte maneira. Você pode pegar e ficar, ó, 28,56 sobre 3, multiplicado por 10 sobre 100. Por que isso? Porque a ordem desses fatores aqui não vai alterar o resultado. Olha só que legal, viu só? Então a ordem desses fatores aqui não vai alterar o resultado. Por quê? Porque olha aqui, ó, 2 vezes 4 é 8, mas se eu pegar o 4 vezes 2, 4 vezes 2 também é 8. Então se eu trocar a posição dos fatores, o resultado continua sendo o mesmo. Então eu posso sempre fazer a troca desses fatores. Nesse momento, o que vai acontecer? Multiplicar a fração é você multiplicar o numerador, que é 2.856, pelo numerador da segunda, que é o 10. Ficou claro aí? E esse denominador por esse 100. Então vai ficar assim, ó, 3 vezes 100. Quando eu tenho 0 em cima e 0 embaixo, o que acontece? Quando eu tenho 0 em cima e 0 embaixo, eu posso eliminar o 0 de cima com o 0 de baixo. Posso simplificar. Aí o que fica? Fica aqui, ó. Fica esse valor vezes 1, que vai dar quanto? Em cima, então, vai dar uma fração, cujo valor é 28,56. E embaixo vai dar 3 vezes 10, que é 30. Você viu o que aconteceu? Eu saí de um número decimal, transformei numa fração centesimal, cada um desses números decimais. Então, se eu tinha uma divisão de números decimais, agora eu vou ter uma divisão entre duas frações, cujos denominadores são múltiplos de 10. Aí eu opero a divisão de fração, cujos denominadores são múltiplos de 10. Mantenho a primeira fração, multiplico pelo inverso da segunda. Vou fazer o quê? Multiplicar numerador com numerador, denominador com denominador, numerador com numerador, denominador com denominador. Só que aí eu troquei a posição desse com esse. Por quê? Por que eu fiz isso? Para esse 100 ficar embaixo do 10, para eliminar o 0 de cima com o 0 de baixo, para simplificar. Quando eu fiz isso, multipliquei, ficou só 1, ficou 2.856 vezes 1, que dá ele mesmo, e 3 vezes 10, que dá 30. E o que acontece isso aqui? Uma das formas de você representar uma divisão é com esse símbolo. A outra forma de você representar uma divisão é com esse símbolo. A outra maneira é com traço de fração. Mas eu posso voltar do traço de fração para esse símbolo. Então, aqui vai ficar 2.856 dividido para 30. E o que é que nós temos aqui? Nós temos a divisão de dois números naturais. Então, é por isso que dá o mesmo resultado. Porque quando você faz todo esse processo, no final você chega, na verdade, numa divisão de números naturais.
E tendo falado isso para você, eu quero dizer o seguinte, que eu estou muito feliz, porque aqui a gente concluiu essa etapa de falar para você sobre números decimais. Falamos a maioria das coisas que você precisa aprender sobre números decimais. Então, pessoal, eu espero estar ajudando a você. Deixe meu abraço.